Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos agora estudar Êxodo capítulo 21, que fala sobre leis, né? As leis acerca dos servos. É muito interessante, então vamos estudar agora. Estes são os estatutos que lhes proporás. Então, o que a gente vai ver agora são extensões, aplicações dos 10 mandamentos à vida diária das pessoas, né? As circunstâncias comuns do dia a dia. E nós vamos começar vendo aqui a respeito da escravidão. O povo de Israel, eles tinham a permissão de ter escravos, mas escravos de outras nações. Eles não deveriam fazer escravos do próprio povo. Porém, se acontecesse de um irmão hebreu empobrecesse, adquirisse uma grande dívida e não tinha como pagar, então ele podia se vender como servo para poder pagar aquela dívida. Só que Deus tinha cuidados especiais para essas situações. Então, olha só o que ele vai nos ensinar. Presta atenção. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor. E ele sairá sozinho. Então, olha só, né? Trata sobre o tempo de serviço de um escravo hebreu. Então, olha só a diferença da escravidão, né? Por exemplo, da escravidão que já aconteceu nas Américas, na Europa. Então, quando alguém comprava um escravo hebreu, talvez havia empobrecido, estava devendo alguma coisa e não tinha como pagar, e ele vendia os seus serviços como pagamento, ele deveria servir 6 anos. Apenas, não mais do que isso. No 7º ano, ele deveria ser livre, né? Se ele chegou solteiro, então solteiro receberá a liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele, ou seja, ele poderia casar até mesmo como escravo. E quando fosse libertado, a sua esposa iria junto com ele. Se o seu senhor lhe tivesse dado uma mulher e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, então a mulher e os seus filhos pertencem ao dono, né? Somente o homem sairia livre. Até porque foi o Senhor quem deu a esposa para ele. E a esposa gerou filhos. Então, ao ser liberto, libertava apenas o homem. Deu para entender? Então você já vê a diferença da escravidão bíblica, que eu nem quero chamar de escravidão, mas servidão, por um tempo limitado. E a escravidão, como conhecemos na história, né? Há uma grande diferença. E ele vai falar no versículo 5. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre. Então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então veja só, sobre o desejo do escravo hebreu de ficar, né, com o seu senhor. Acontecia do servo hebreu amar tanto o seu senhor, que ele não desejava ir embora. As condições de vida eram tão boas que ele desejava ficar. Então, até parece contraditório, né? Na nossa mente, a gente não consegue compreender isso. Porque é o que ele fala, né? Não, não quero ir embora. Quero ficar, minha vida é boa aqui. Eu tenho boas condições de vida servindo ao meu Senhor. Então, ele era levado aos juízes, né, como prova, como um atestado de que aquele escravo queria ficar com ele. Então, ele ia até a porta da cidade onde ficavam os juízes, e ali furava a orelha dele, né, do escravo, como uma marca. Uma marca que ele pertenceria para todo sempre, até o dia da sua morte, ao seu senhor. Agora a gente vai ler sobre a venda de uma filha como escravo. Olha só. Se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Veja só. Quer dizer, um pai de família empobrece ou adquire uma dívida impagável, e ele vende sua filha como pagamento,
Então ele recebeu dinheiro pela venda da filha, quitava a sua dívida, e a filha poderia ter uma vida melhor numa outra família. Essa era a lógica. Se ela não agradar ao seu senhor e ele não se desposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Então, se ela não agrada a seu senhor, né, que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada, que ela volte para a sua família. Né? Então, era diferente dos homens. A mulher poderia ser resgatada, redimida ou remida. Né? Quer dizer, um dos seus parentes mais próximos poderia pagar um valor por ela. Assim como ela foi vendida por um valor, eles poderiam pagar um valor ao senhor dela e trazê-la de volta para casa. Deu para entender? Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Então, aquele que comprasse, né, que comprasse uma escrava, não poderia vender a um povo estranho, porque isso é maldade aos olhos de Deus. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se ele não fizer essas três coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Então, se o seu senhor escolhe, né, a escrava para o seu filho como esposa, vai lhe dar os direitos de uma filha. Então, olha como era tratada, né, uma escrava. Se tornava uma filha quando se casasse com o filho do seu senhor. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, então não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Então vamos supor então que o senhor casasse com a escrava, ou desse ela em casamento ao seu filho, né? E um tempo depois tomasse mais uma esposa, para si ou para o filho. Então ele não poderia desprezar a primeira esposa. Não deveria ser privada de alimentos, de roupas, dos direitos conjugais, né? E é dar atenção. Não pode dar atenção mais a uma do que a outra. Né? Não pode. Tem que dar atenção às duas. Se ele não garantisse essas três coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Nada. E se ela se sentisse desprezada pelo marido, né, que as suas necessidades como uma esposa não estavam sendo supridas, ela poderia pegar as coisas dela, arrumar as malas e ir embora. Voltar para a casa do seu pai. Está dando para você entender como é diferente a escravidão nos tempos bíblicos? Como era mais flexível, né? Dava uma condição de vida melhor para o escravo. Por mais que um escravo tivesse essa condição mais flexível de vida, uma condição boa de vida, ele ainda era propriedade do seu senhor. Um escravo era visto como propriedade do seu dono. Pessoas eram compradas e vendidas como escravo. E então se tornavam propriedade daquele que comprava, né? E o escravo poderia, como todo ser humano, cometer alguma falta, alguma falha, ofender o seu senhor, prejudicar os negócios do seu senhor. E o senhor disciplinava o escravo faltoso. No versículo 12 ele diz: quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus o entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando a traição, tirar-lo-ás do meu altar para que morra. Então aqui ele está falando sobre o homicídio doloso e culposo. Né? Há uma diferença. O homicídio doloso é com intenção de matar. Premeditado. Culpado é a pessoa, né? É a pessoa que cometeu o ato. Então Deus aqui é bem claro. O assassino deve ser assassinado. Quem tira a vida de forma dolosa, de forma maldosa, né, a vida de outra pessoa de forma premeditada, quem assassina paga com a própria vida. Própria vida. O que fere a seu pai ou a sua mãe certamente será morto. Tá vendo? Então, não era tolerado esse tipo de desonra, de maldade, no meio do povo de Israel. Então, era morto. E quem raptar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. Então, aqui é o tráfico humano, né, ou sequestro. Quer dizer, isso havia até mesmo nos tempos bíblicos.
Então, quem sequestrasse, quem roubasse uma pessoa humana para vendê-la como escravo teria que ser morto ou executado. Então, era um crime capital. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe certamente será morto. Olha só. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Então, seja agressão verbal ou agressão física. E se dois homens pelejarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu cajado, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Isso é muito forte, porque Deus está falando aqui sobre danos causados por uma briga. Dois homens se desentenderam e brigaram. Estavam ali no conflito violento. Se um desses dois, obviamente, é o que vai perder a luta, né? E essa parte que perdeu for machucada, ele teve que parar, né? Ele teve que ir, tipo, para um hospital lá da época para ser tratado. E isso impediu essa pessoa de trabalhar, de ter o seu ganha-pão, de plantar, de colher. Aquele que feriu, ele vai fazer o papel do INSS. Vai ter que ficar pagando o homem ferido até ele se recuperar. É tipo uma compensação pelo que ele fez, né? Então é isso que Deus está ensinando aqui. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Olha só, então esse bordão aqui é a vara, você tem que entender como a vara, né? Ou seja, a punição é bem provável que fosse uma multa bem alta que ele pagava, por ter ferido até a morte o seu escravo, por ter exagerado na punição. É claro que aqui a gente deve entender como casos excepcionais, porque como escravo, ele era uma propriedade do seu senhor, e como o escravo trabalhava para a prosperidade do seu senhor, nenhum senhor queria matar seu escravo, não é verdade? Isso seria tolice. É como pegar uma ferramenta e jogar fora. Você vai ficar sem ter como trabalhar, como ganhar dinheiro. Então nenhum senhor queria matar o seu escravo. Queria matá-lo de forma nenhuma, né? Mas se acontecesse isso, ele seria punido com uma multa elevada. Mas se o escravo sobreviver, 1 ou 2 dias, ele conseguiu sobreviver, não será punido, visto que é sua propriedade. Até porque o castigo do Senhor foi o tempo de recuperação, né, que ele teve que esperar do escravo. E com certeza afetou as finanças, a produtividade dos negócios dele. Então, quando o Senhor feria um escravo, se morresse, pagava multa, uma multa alta. Mas se o escravo se recuperasse da disciplina, né, que ele havia levado e voltasse ao trabalho, o Senhor não pagaria multa nenhuma. Porque o tempo de recuperação já foi o castigo para ele por ter exagerado na disciplina, né, ter ficado sem a sua ferramenta de trabalho. Se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida, e por causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará conforme aos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Meu Deus do céu, olha só. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Jesus. Então, você vê sobre a importância da vida no ventre, né? Olha que interessante. Dois homens estão brigando e um desses homens, a esposa dele, entra para interferir na briga e é atingida na briga. Ela é atingida talvez na barriga, né? E aí não sei, ela perde a criança. Então, se o bebê morreu, aliás, se o bebê vive, conseguiu nascer, fica bem, né? Se a mulher ela também ficar bem, aquele que feriu a mulher, ele vai pagar uma multa exigida pelo marido e pelos juízes. Mas se houver danos graves, em outras versões fala se houver morte, seja da mãe por ter sido atingida, dependendo da queda que ela sofreu, da parte que foi atingida, ou seja da criança no ventre. Se houver danos graves, se houver morte, a pena será vida por vida. A mulher sobreviveu, mas a criança no ventre nasceu morta,
a mulher entrou em processo de aborto espontâneo, aquele que feriu a mulher também deveria ser morto. Isso é a importância de Deus, né, dar a uma vida no ventre. Para você ver que para Deus não há dúvida de que um embrião, um feto, é uma vida completa. Se alguém ferisse uma mulher grávida e aquela criança no ventre morresse, ele pagava com a própria vida. Não é um ser humano inferior, é um ser humano completo, a imagem e semelhança de Deus no ventre de uma mulher. O agressor que atentou contra a vida dos pais ou contra a honra dos pais era executado para exemplo de toda a comunidade. E quando alguém ferir o olho de seu servo, o olho de sua serva, e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, o dente da sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. Então note aqui que há uma grande diferença, né? Entre homem e mulher. Não tem essa de a mulher inferior, não. Seja escravo ou escrava, se feriu no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo seu olho. Então, se acontecesse ali uma disciplina, não sei, uma briga entre o senhor e o escravo, e o olho do escravo foi ferido de modo que ele ficasse cego, cego de um dos olhos, ele deveria ser libertado como compensação. Se quebrar o dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o seu escravo como compensação pelo dente. Então, olha só a diferença da escravidão bíblica. Então, vamos lá. E se algum boi escornear homem ou mulher, que morra o boi, será apedrejado certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absorvido. Mas se o boi diante era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará por resgate a sua vida, tudo quanto tem, tudo quanto lhe for imposto. Meu Deus do céu. Quem tem escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Escornear aqui significa chifrar. Então, está falando de um ataque de um boi. O dono deixou o boi solto, né? E esse boi atacou uma pessoa, chifrou uma pessoa, matou uma pessoa. Então, tanto o boi como o dono tinha que ser morto. Deu para entender? Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá que pagar. Não morreu? Terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo. E o boi será apedrejado. Vai ter que compensar o dono do escravo pela perda daquela vida, porque deixou um boi bravo solto e acabou atingindo o escravo ou a escrava. Então, aqui são algumas leis a respeito da servidão bíblica de um escravo hebreu e de uma escrava hebreia. Mais leis. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará. Pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Então, pagava uma indenização, né? E ainda tinha o trabalho de tirar aquele boi morto, o jumento morto, de dentro do buraco e ficar com ele. Quer dizer, prejuízo, né? Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo e morrer, então se venderá o boi vivo. E o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também repartirão entre si o boi morto. Mas se foi notório que aquele boi antes era escorneador e o seu dono não guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Então, sobre o ataque de um boi a outro boi, se o boi de alguém feriu o boi de outro e o matar, então venderão o boi vivo e dividirão em partes, partes iguais, tanto o valor do boi vivo como do animal morto. Então o boi vivo é meu, feriu o seu boi. Então o que vai acontecer? O boi vivo, o violento, era vendido, o dinheiro repartido, e ali o boi morto seria dividido também entre ambos. Dava o vivo para a pessoa que perdeu o seu boi e ele ficava com o morto. Então, minha amiga, meu amigo, são essas as leis de Deus, né, em Êxodo 21. Nós vamos parar por aqui. No próximo vídeo nós vamos meditar em Êxodo capítulo 22. Deus abençoe.